turma! Olha só, eu tô pensando pensamentos, então vai aqui mais um áudio longo no meio da semana. Seguinte, eu falei sobre vida acadêmica nos últimos tempos lá no meu Instagram e falei muito sobre apresentações de trabalhos acadêmicos e sobre ego no mundo acadêmico. Mas eu queria falar um pouco sobre isso e um pouco sobre a nossa vida. Porque eu já imagino que eu te conheço e você tá aqui em casa e me conhece. Eu tô numa cena agora digna de pena, porque eu tô deitada no meu tapete novo. Eu comprei um tapete, coloquei aqui na sala e eu tô deitada nele, olhando pro teto. Então você deite comigo. Tem um poema da Lia Luft que eu li, aí eu falei, eu vou ter que falar isso no podcast. Por quê? O poema é o seguinte: senta aí que lá vem história. Quando pensei que estava tudo cumprido, havia outra surpresa. Mais uma curva do rio, mais riso e mais pranto. Quando eu calculei que tudo estava pago, anunciaram-se novas dívidas e juros. O amor e o desafio. Quando achei que estava serena, os caminhos se espalmaram, como os dedos de espanto em cortinas aflitas, e eu espio, ainda que o olhar seja grande e a fresta pequena. O nome do poema é Para Não Dizer Adeus. Então ela diz assim, né? Que quando ela chegou, vamos dizer assim, no lugar onde ela pensou que era a meta dela, né? Então, o eu lírico, né, no caso. Quando eu pensei que estava tudo cumprido, chegaram surpresas, né? Mais uma curva do rio, mais riso, mais pranto. Aí eu calculei que tudo estava pago e anunciaram-me novas dívidas. Aí depois ela vai falar sobre o amor, sobre o desafio do amor. Vai falar até sobre como, quando ela achou que estava tudo resolvido, pá, a aflição aparece. E aí, esse é o final. E eu espio, ainda que o olhar seja grande. Tipo, então assim, esse olhar gigante que ela tem pro mundo, essa sede de viver, que é uma coisa grande, ela espia bem pequenininho, tá? Bem assim no cantinho da vida, na frestinha pequena que ela tem, que ela consegue olhar. Então, primeiro, isso diz muito sobre a nossa incapacidade enquanto seres humanos, né? De poder viver todas as coisas, de fazer tudo que a gente quer fazer, de ler todos os livros do mundo, essa coisa meio heróica que a gente imagina que é a vida, aquelas metas que a gente faz, até os 30 eu vou viver 50 vidas, né? Então eu acho que esse, para não dizer adeus, esse poema é lindo porque ele vai falar sobre você olhar pela frestinha pequena que você tem, né, pelo seu mundinho tão particular, um mundo tão grande, né? Ainda que o olhar seja grande e a fresta pequena, eu vou espiar a vida. E por que eu queria falar disso? Porque essa semana recebi uma enxurrada de comentários sobre um vídeo que eu fiz. Não é um absurdo, não. É que vocês me ajudam muito a pensar também. É uma coisa meio doida. Nesse processo de mundo acadêmico, já tem aqui no podcast um episódio só sobre a minha trajetória acadêmica. Não, eu não sou rica. Eu não sei por que se tem no imaginário popular de que quem estuda ou quem estuda fora é rico. É uma coisa muito... Enfim, eu não quero nem falar disso, que me irrita, me estressa. Ai. Enfim. Só dando um parecer, meu pai me criou como barbeiro e eu sou professora. O corte de cabelo do meu pai é R$12. E as minhas aulas, vocês veem, os preços estão na internet. Então é só fazer uma conta, uma matemática básica. E aí eu tava falando sobre essa possibilidade que o estudo dá pra gente, não de mudar de vida, não é nem nesse ponto, porque eu acho que tem até um papo meio meritocrata nessa coisa de estuda que você consegue, né? Já conversamos bastante sobre isso, porque nem sempre estudando a gente consegue, tá? Mas eu acho que o ponto que mais pegou as pessoas no Reels que eu fiz e que vocês me ajudaram muito a pensar foi sobre essa coisa muito particular da vida acadêmica, trazer a gente para um lado um tanto quanto egocêntrico, de fazer parecer que tudo é sobre a gente,
né? Eu acho que o mundo acadêmico é um mundo de muito ego. E por muito tempo eu fui essa pessoa, sabe? Eu não lidava bem com quando os meus professores me corrigiam os meus trabalhos, sei lá, do mestrado, da faculdade e tal. Precisei esperar aí 10 anos para estar no doutorado e conseguir enxergar que a correção de um trabalho acadêmico é boa. Porque eu vejo o que tá errado e eu aprendo com o que tá errado, né? Mas tem uma coisa meio que do ego que faz o universo acadêmico ser um tanto quanto complicado. E eu até entendo um lugar de dor, porque a gente se depara com muitos professores ao longo dessa trajetória que são arrogantes e, enfim, profissionais ruins. Profissionais ruins existem em todas as profissões, né? Mas desde que eu aprendi a arte de abrir mão, eu tenho escrito melhor, vivido melhor, aprendido de uma maneira melhor. E tô nesse processo de aprender a aprender. E nesse processo de aprender a aprender, eu já me deparei com muitas pessoas ao longo da trajetória acadêmica, né? Que tem essa coisa do tipo, uma trava, né? De escrita por medo de correções, de olhar para professores e ter medo, assim, da forma como eles vão lidar com a gente ou falar com a gente, tem medo de fazer apresentações acadêmicas. Quantos alunos eu já não peguei tremendo para começar uma apresentação acadêmica, né? E hoje eu, enquanto professora, que tô na banca, alguma coisa do tipo, eu gosto muito de frisar a importância do momento, de dizer, olha, isso aqui não define a sua vida, isso define o seu trabalho. Primeiramente, vamos nos reduzir a uma coisinha pequena, porque nós somos pequenos no planeta Terra. Eu não entendo mais esse propósito da pesquisa acadêmica valer contra tudo e todos, inclusive contra as vidas das pessoas. Então, assim, de esgotar a tua mente, a tua alma, a sua saúde mental, é para ser uma coisa produtiva. A pesquisa acadêmica, pelo menos na área da minha área, que é letras, né? A gente estuda arte, literatura, escultura, cinema, as cores. A gente estuda coisas que é para ser uma coisa engrandecedora no sentido de entender sociedades, filosofias, sociologias, políticas. E quando eu falo em políticas, por favor, não entenda partidos políticos. É política do mundo, o que acontece no planeta Terra. Eu percebo que há muito essas confusões também com termos humanos, mas enfim. Eu percebo que existe essa trava dos estudantes, né? Eu sou estudante também de novo agora com doutoramento, mas percebo que há uma trava, assim, eu não posso errar na apresentação, eu não posso gaguejar, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E quem que disse que não pode, né? A gente cria um imaginário no mundo acadêmico de muito medo. Então, você tem medo de usar uma referência errada, você tem medo de falar uma coisa errada, você tem medo do infinito e além. É um medo que até é irracional. E eu tenho uma série de vídeos no canal já falando sobre apresentações acadêmicas lá no meu YouTube, mas isso me pegou num lugar muito diferente agora no doutorado, porque eu ainda percebo que mesmo no final da trajetória acadêmica, tudo bem que tem o PhD ainda, né? Mas o pessoal fala muito que no doutorado as coisas melhoram. E eu acho que as coisas melhoram mesmo. Porém, é para olhos muito atentos. Por quê? Eu ainda vejo meus colegas muito nervosos e eu às vezes fico nervosa, não como eu ficava antes, mas às vezes eu ainda fico tensa por não saber fazer alguma coisa, por mais que eu já esteja nisso há muito tempo. Quando eu comecei o doutoramento, eu achei que... na verdade, eu tinha um imaginário assim, quando eu chegar no doutorado, vai estar tudo resolvido. Eu já vou saber fazer tudo, já vai estar tudo lindo, é só sentar, estudar, e que coisa linda, uhul. E não é. Na verdade, não tem nada a ver. Como a Lia Luft fala, né? E eu espio, ainda que o olhar seja grande e a fresta pequena. Não vou saber tudo, não vou ter todas essas respostas nunca. E eu acho que também envolve uma questão do nosso... Eu não tô passando pano pra nenhum professor tóxico nem nada do tipo, tá?
Quando eu falo professores acadêmicos, eu não estou falando dos professores ruins, eu estou falando dos bons professores, né? Quando eu vejo um certo nervosismo da nossa parte enquanto estudantes para fazer as coisas, realmente eu me questiono se esse é o caminho mais saudável, porque eu acho que a gente está indo de contramão com tudo aquilo que a pesquisa acadêmica tem de ser. Eu acho que virou muito mais hoje em dia no mundo contemporâneo, como Mark Alger fala, né, no livro Teoria do Não Lugar, o lugar do não lugar, né? É um mundo de mais ego do que de produção. Então, já me deparei ao longo da vida com professores que eram assim do tipo, a sua referência tá errada e agiam com a gente como se a gente estivesse agredindo a mãe deles, né? Eu sempre falo, meu Deus, eu não bati em ninguém, só uma referência errada aqui, só errei a fórmula do Apple, da BNT. Não é uma coisa que alguém vai morrer, não é uma coisa que compete a um nível importante na humanidade. Mas eu tenho percebido cada dia mais que esse universo não é tóxico pelo universo que ele é, e sim pela forma como as pessoas agem. Então, eu comecei a arte de abrir mão nesse ponto, de escrever os meus trabalhos, de revisá-los, de mandá-los para avaliação, de fazer as publicações, mas de uma maneira assim, olha, eu estou no processo, eu estou na trajetória. Isso aqui vai ficar da melhor versão que eu tenho hoje, não da melhor versão que eu tenho daqui a 10 anos, porque não tem como eu ter a maturidade que eu vou ter daqui a 10 anos agora. E eu já vi muitas pessoas, e aí eu não estou falando de mim, mas eu também tenho um certo lugar de fala, vamos dizer assim, nesse aspecto. Mas eu já vi muitas pessoas com medo das correções. E hoje, eu, enquanto professora, fico muito preocupada, porque às vezes eu nem sei como lidar com os alunos, né? Às vezes os trabalhos estão lindos, mas eu quero fazer um apontamento. Eu quero dizer, olha, por favor, coloca mais uma referência, essa e essa. E eles agem como se eu estivesse falando que eles erraram, que faltou. Mas não é esse o ponto da falta, gente. Não dá pra você sugerir mais. A gente tá num mundo que não se fala mais de cachorro sem se falar de gato. Sabe? Tá chato. Eu acho que dá muito chato essa coisa de você não. De você ter que ter todas as respostas e de ter que falar sobre tudo num micro espaço de tempo e ser uma pessoa muito veloz em tudo que você faz. Eu acho que a internet também tem voltado cada vez mais o nosso ego, né? De achar assim que, todas as pessoas me conhecem porque seguem as minhas fotos. Eu vejo muito esse comportamento em pessoas que são virais, assim, na internet. Eu convivo com muita gente do mundo digital, né? E que trabalham com o mundo digital e, assim, que tem seguidores mesmo, assim, 3 milhões de seguidores. E eu olho pra isso e eu fico pensando assim, cara, deve ser muito chato você ser uma pessoa que precisa saber de tudo o tempo inteiro. E eu acho que a internet, ela só tá refletindo a forma como nós agimos na sociedade, né? Eu vi um TikTok essa semana também de uma menina falando assim, porque a internet tá chata, porque as pessoas acham que tudo sobre elas. Eu fiz uma receita sobre, sei lá, feijão, e a menina comentou, eu não como feijão. Aí a menina ficou tipo assim, cara, então a receita não é pra você, simples, sai daqui. Mas eu acho que isso, na verdade, é um reflexo da forma como a gente tem o ego, o eurocêntrico, né? Sempre centrado em nós. E eu não sei por que a gente normalizou esse tipo de comportamento dentro de um espaço de estudo. É isso que me pega. Porque tá completamente normalizado essa coisa do eu sou, eu faço, eu aconteço, eu faço 600 mil publicações por ano. Eu até vi no YouTube uma rapariga, uma menina. Desculpa, gente, o português de Portugal tá consumindo o meu cérebro. Uma menina. Aqui, rapariga não é palavrão, tá? Uma menina comentando no meu YouTube assim. Porque você mostra muito você desenvolvendo artigos, trabalhos acadêmicos, mas a gente não vê as suas publicações no CAPES, na plataforma CAPES. E aí eu respondi pra ela assim, então, oi fulana, é que aqui em Portugal não se usa a plataforma CAPES. A plataforma CAPES
Não é CAPES. É CAPES ou é CNPq que ela tava falando? Deixa eu ver o comentário. É a plataforma... é a CNPq. É a CNPq. Ela tá falando do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Vou ler de novo. Conselho Nacional incentiva a pesquisa no Brasil. Né? Então, eu não tenho essa plataforma porque eu nunca fiz pesquisa acadêmica no Brasil. It's a simple thing. Mas aqui a gente usa outras coisas, né? Eu fui explicar ingenuamente, né? Oi, fulano, então, não, é porque aqui a gente não usa isso. E ela assim, mas eu quero ver suas publicações, então. E aí eu mandei, falei, tem essa, tenho já publicações feitas até em livros, né? Aí ela ficou assim, mas isso é pouco pra uma pessoa que tá num doutorado. Como se eu tivesse sendo avaliada por ela, sabe? Aí eu respondi assim, então, amiga, deixa eu te contar um segredo. Você não é minha professora. E quem decide se eu tô ou não num doutorado não é você. Muito obrigada pela constatação óbvia, né? Eu não tenho mesmo muitas publicações e... como é que eu posso dizer isso? Isso não paga as minhas contas, né? Então, eu não vivo pra isso. Eu faço por puro gosto e dentro da pesquisa acadêmica e eu faço as coisas que eu preciso fazer dentro do meu núcleo de pesquisas aqui em Portugal. Mas pronto. Nessas coisas, nesses pequenos detalhes, eu percebo como as pessoas estão doentes numa sociedade que acredita que as coisas têm que ser como a cabeça delas falam que tem que ser. Quando eu li esse Pra Não Dizer Adeus, da Lia, eu falei, uau! Quando eu calculei que tudo estava pago, anunciaram-se novas dívidas. Quando a gente chega nos lugares em que a gente sonha e almeja, sempre vem pessoas aleatoriamente, né? Ou fazer comentários aleatoriamente sobre outras coisas que a gente deveria ter feito. A gente vive numa sociedade da falta. Então, assim, enquanto você... Só eu sei a quantidade de coisa que eu tive que abrir mão para conseguir estar no mundo acadêmico que eu estou agora. E muito feliz e realizada. E aí, isso também não deveria ser um problema de ser falado, né? Mas, aparentemente, quando você tá feliz, as pessoas acham que você é fútil. Mas, enquanto eu tô aqui fazendo várias coisas, eu vejo pessoas, assim, de família falando, mas você deveria... e o casamento? Não vai casar? Não tem namorado? Bruna, você realmente gosta de rapazes? Você isso, você aquilo? Como se a minha vida se resumisse a essas coisas, né? E esse negócio da Lia... Quando pensei que tudo tava cumprido, havia outra surpresa. Aí eu levei pra terapia, né? Eu falei, eu vou ter que falar na terapia sobre esse negócio, porque tá me incomodando. A única pessoa, sem brincadeira, as únicas pessoas que me deram parabéns pelo doutoramento, assim, do meu ciclo, né? Não tô falando da internet. Foi meu pai e a Ju, uma amiga minha. Porque, assim, e minhas outras amigas também. Principalmente daqui e tal, porque eu ia voltar pra Portugal, enfim. Mas eu vejo uma certa pressão, assim, do tipo, mas só estuda e trabalha, tem que montar família, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pra uma menina, pra uma rapariga não, tá certo, pra uma menina de 27 anos, sabe? É por isso que a gente anda tão ansioso, porque fica pondo coisa na nossa cabeça. Que a gente tem que ser sempre mais e mais e mais e mais e mais e mais, né? Aí eu queria falar mesmo sobre os professores nesse universo do mais, mais e mais e mais, né? Porque eu sei que tem muitos professores aqui também. E eu vejo como os alunos chegam pra mim hoje em dia com tantos medos num espaço que era pra ser o espaço deles, o espaço de confiança deles. Sabe, o lugar em que a gente pode falar as maiores besteiras e crescer ali dentro, né? Se a gente tá numa aula sobre cinema
E a gente vai falar sobre as cores utilizadas no cinema. Eu tava fazendo uma análise esses dias pra uma revista que era sobre o Como Perder um Homem em 10 Dias. Que a personagem... Isso tá viralizando até no TikTok, foi por isso que eu peguei do TikTok e levei pra revista. A personagem principal, ela passa o filme todo com o cabelo liso. E aí, quando ela se apaixona, de fato, ali pelo rapaz, que é o Matthew McConaughey, lindo, ela fica com o cabelo todo enrolado. Então, a gente tava falando sobre isso. A gente não, o TikTok tava levantando essa bandeira. E eu achei interessantíssimo trazer uma reflexão do TikTok pra uma revista de cinema. Enfim, aí estávamos todas falando sobre isso. E eu comecei a reparar nos rumores por trás disso, né? Que é sempre essa coisa do... mas vai analisar um filme de Netflix, um filme americano, porque quer-se sempre o tópico, né? Quer-se sempre o mais difícil, mais complexo, não sei. Essa coisa dos outros cinemas, vamos dizer assim. E eu fiquei pensando o como deve ser insuportável você não poder analisar e pensar nas coisas do seu dia a dia. Acho que a pesquisa acadêmica, ela é pra isso, né? Era pra gente estar olhando para nossas vidas, olhando para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, né? Pelo menos nós humanas, né? E discorrendo sobre esses fatores de uma maneira análoga. Então, não dá pra entender. E nesses últimos dias, falou muito também no TikTok, aí precisei escrever sobre isso. Escrevo muito sobre internet, né? É uma coisa peculiar. Sobre o fato dos brasileiros em si terem perdido 7 milhões de leitores nos últimos 4 anos. Que 53%, acho que é esse o dado, né? 53% dos brasileiros não leram dentro dessa pesquisa é da Universidade Federal de Minas, não é? Foi de algum lugar essa pesquisa que eu peguei. Mas pronto. Não leram nenhum livro nos últimos 3 meses. Que o maior índice de não leitores foi em 2007. E agora, de novo, né? Então, e dos últimos apurados, né? 27% leram. Os que leram, tá? Só 27% dos que estão lendo ou leram livros nos últimos 3 meses. 27% leram os livros inteiros. Aí que eu entendi o porquê que a galera tá se metendo tanto na vida dos outros. Oi, gente, numa boa. Pega o livro Caderno Proibido da Alba de Céspedes. Vamos ler juntos. Aliás, a gente tá fazendo essa leitura conjunta, começa dia 7 de dezembro. Se você não entrou ainda no grupo, vai ter aulas de literatura italiana. Enfim, não é uma leitura conjunta, é uma oficina, né? A gente trabalha, tem certificado reconhecido, são aulas bem, bem legais, não é só leitura conjunta, não. Mas a gente vai ler Caderno Proibido da Alba de Céspedes, e aí ali é o lugar de você se preocupar com a vida dos outros, que é com a vida da Valéria. Será que não é por isso que a gente tá retrocedendo, que a gente tá com muito tempo livre? O pessoal tá falando isso, né? Porque a vida é muito rápida, eu faço tudo rápido, eu trabalho muito e tal. Realmente, eu também. Vida rápida, trabalho muito, eu acordo cedo, vou dormir tarde, porque tem que correr, estudar, e trabalhar, e dar aula, e isso e aquilo, e fazer internet, e blá blá blá. A gente tá num mundo muito veloz, né? Fazendo coisas muito rápidas. Mas será que a gente tá realmente com tanta coisa pra fazer? Porque quando a gente tá com tanta coisa pra fazer assim, a gente não fica cuidando da vida dos outros, né? Falando que fulana tinha que tá publicando no CAPS, CNPq, sei lá como é que vocês publicam aí. Mas não é chato? Eu acho que tá faltando uma leitura. 19% dos alunos das escolas públicas têm o hábito de ler. Tipo assim, isso daí é o menor índice já registrado na nossa história. E quando... achei interessante. A lista dos livros que a galera mais leu nos últimos 3 meses. Primeiro, a Bíblia. Que novidade. É impressionante, né? A gente... Não falando da Bíblia de maneira religiosa, mas
A Bíblia, como texto literário, né, é o livro mais lido do mundo. Depois, no Brasil, tá? Pequeno Príncipe, totalmente compreensível. Inclusive, eu acho que todo mundo deveria ler O Pequeno Príncipe. Estão lendo pouco ainda, mesmo que seja o segundo lugar. O terceiro lugar, Harry Potter. Acho que é por conta da garotada agora que descobriu os filmes na Netflix, né? Então, Harry Potter tá sendo lido de novo. E gibis. Agora, de clássicos, o livro mais lido dos últimos tempos foi Dom Casmurro, do Machado de Assis, e Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Olha que curioso, né? Talvez por conta dos vestibulares, mas olha a importância dos vestibulares. Se não fossem os vestibulares, será que nós estaríamos lendo Machado de Assis ainda? Fica o questionamento. Aí a pesquisa aponta que o amor pela leitura diminui de acordo com a idade. Eu fiquei perplexa. Qual é a minha proposta? Vamos lá, solução para o problema e solução para o mundo acadêmico também. Minha proposta é, primeiro, que a gente passe a ler mais, porque daí a gente para de dar palpite chato onde não foi chamado, e que a gente leia em conjunto. Mesmo assim, ó, amiga, olha, eu tô louca pra ler esse livro aqui, dá uma olhada. Vamos ler agora no final do ano juntas? Vamos ler. Aí, quando a gente terminar, vamos marcar aqui 20 dias. No dia tal, a gente se reúne lá na cafeteria tal, toma um café superfaturado, que delícia, que gostoso, e fala do livro. O que você acha? Perfeito! Vamos ler Caderno Proibido da Albert Céspedes. Ter aulas sobre um livro que, pela primeira vez, foi editado no Brasil. E olha que majestique. A gente lê isso juntos agora. É a história da Valéria, uma italiana. A história se passa em 1950, mais ou menos, em Roma. Especificamente, o cenário ali. E ela é olha só, uma dona de casa completamente normal. Como 100 outras são. Ela tem lá o marido dela, 2 filhos, cuida da casa, trabalha fora. E ela sente que precisa de um lugar, um espaço só dela. Nessa vida em que ela ocupa tantos papéis. Como esposa, como filha, como trabalhadora, como mãe, né? A gente acompanha tanto a relação dela com a própria mãe, quanto a relação dela enquanto mãe dos próprios filhos. Mãe dos próprios filhos é ótimo. Mas é uma história interessantíssima porque ela é real. E eu acho que é tão real que não tem uma pessoa que pega um livro desse e não fica doida. A gente precisa usar mais da ficção para ver mais da vida, né? Para enxergar o brilho pela vida, eu acho. Para enxergar exatamente como a Lia fala aqui. Enxergar o olhar. Eu espio, ainda que o olhar seja grande e a fresta pequena. Quando calculei que tudo estava pago, anunciaram-se novas dívidas e juros. Isso aqui é muito Valéria, do Caderno Proibido também. Enfim, eu estava divagando sobre essas coisas, tanto sobre esse mundo acadêmico em que eu, enquanto professora, fico perplexa de ver ainda que um certo autoritarismo não acabou. Enquanto profissionais de avaliação aos alunos, mas também dessa grande surpresa que eu tive, porque a gente imagina coisas, né? Que quando a gente se formar, a gente vai estar pronto. Quando a gente fizer o mestrado, a gente vai estar pronto. Ou sei lá, quando a gente chegar em tal lugar, vai ser tudo bom, vai ser tudo lindo. E quando eu cheguei no doutorado, eu achei que as inseguranças seriam mais seguras. E eu não vou ser hipócrita, elas são melhores. Essa coisa da síndrome do impostor, ela dá uma acalmada, porque você já foi avaliado muitas vezes, você já escreveu para diversas pessoas, você já fez coisas o bastante para ter uma autossegurança, e essa é a chave, né, da vida. É você fazer tantas vezes a mesma coisa que aquilo se torna cotidiano e você para de ter medo daquilo. Mas até esse ponto chegar, a gente martela na cabeça e não chega a lugar nenhum. E eu acho que é difícil a gente encontrar professores que comecem a mostrar pra gente
desse mundo acadêmico como um todo, que é possível chegar em lugares sem essa pressão que esgota a gente mentalmente, sabe? Tinha que fazer um episódio só sobre o mundo acadêmico. Só sobre essa pressão, sabe? Da escrita, da perfeição, dessa coisa do inalcançável, de você ter que ser o melhor do mundo. E eu não sei por que a gente entra nessas caixinhas de dentro das nossas áreas, que já são micro, e acredita que isso tem que ser a coisa mais... Eu não sei explicar. Não sei explicar. Mas eu vejo muita gente também... Pode ser que ajude alguém, tá? Eu vejo muita gente travada assim, eu não consigo escrever porque eu sinto mal, porque eu já tive péssimas experiências no mundo acadêmico, os professores já me trataram mal, já fizeram isso comigo, então pra mim é muito difícil o exercício de escrever. Mas a gente tinha que pensar um pouco o contrário também, né, assim, eu não tenho que saber escrever perfeito, porque eu vou ter um orientador que vai olhar aquilo ali e vai me ajudar a melhorar. Então, o peso, percebe que o peso automaticamente sai um pouco das nossas costas? Quando a gente pensa assim, então eu espio. Ainda que o olhar seja grande, a fresta pequena. Então eu tento, ainda que as coisas sejam difíceis. Eu não sei, tava pensando muito sobre essas coisas essa semana e fiquei um pouco horrorizada, assim, com a cobrança... vamos dizer assim, não horrorizado, porque eu realmente já espero o pior das pessoas, mas na internet, assim, nos vlogs, principalmente de estudo, da galera assim, a galera não, vai, 5, 6 ali, dando pitaco, assim, mas você não pode usar, não pode estudar desse jeito, você tem que fazer isso. Meu amor, você não é meu professor. As pessoas se preocupam muito, né? Eu faço esse exercício comigo mesma também, assim, de chegar, tô ali pensando, fulano é isso, fulano é aquilo. Aí eu me corrijo, eu falo, minha filha, você tá com tempo livre? Pra ficar se perturbando com a vida dos outros? Cuida da tua vida, Bruna, sabe? Eu acho que falta nas pessoas essa coisa de... É o que eu falei no... Precisamos reconstruir tabus. A gente tá muito à vontade pra dar pitaco na vida dos outros, não tá, não? Eu acho que isso está intimamente ligado com o Brasil que lê menos. Esse é o título da notícia, né? O Brasil que lê menos. E, no meio da pesquisa também, acabei de lembrar, as pessoas que leem no Brasil ainda estão sendo mais influenciadas pelos influencers, né, na internet. Então, a internet não está deixando a galera ler, tipo, zero, né, em massa, né? A gente ainda tem leitores porque a gente ainda tá trazendo esses conteúdos pra internet. O que eu achei um pouco engraçado, porque aqui em Portugal, quanto mais a gente usa a internet, mais a galera está lendo. E eu fiquei assim, dava pra comparar essas duas pesquisas, né? Essas duas fontes. Enfim, é isso, turma. Esse foi o episódio da semana. Episódio da semana é bom, né? Isso aqui nunca que é um podcast. Isso aqui é nossa sala de estar, nosso bate-papo de pequenas coisinhas que eu fiquei pensando. Mas eu ainda estou impactada com o episódio da semana passada, viu? Do crocodilo. Crocodilo que não era um crocodilo. Pá. Quebrou a minha cabeça. Fui para a 5ª dimensão com aquilo. Muito, muito legal. Beijinhos!